amor, né? Eu sou o maior macaco reus aqui da paróquia, olha só. Mas, até sob certo aspecto, parece um tipo de macaco mesmo, aquele macaco. Né? Então, agora vamos só. Eu tive, primeiro, o parto, com a cabeça rachada, tudo quanto é jeito, tirado da fossa. Depois, infarto, 28 anos. Depois, um acidente de carro, que eu não tive culpa nem nada, nem meu motorista. E eu tive em coma uma semana. Agora, recentemente, só para dar o gosto de a gente não ficar fora, porque é chato, né? Você tem que participar da humanidade, das coisas. Eu tive um câncer aqui, ó, bem no cucuruto, junto do corono chakra, para mostrar que eu não vale nada, meu negócio. Então, vê, só eu estou te mostrando 4 coisas no meu caso pessoal. Tá certo? De modo que o negócio é trabalhar. Agora, eu sou um pé quebrado nessa história, né? Devia ter dominado isso mais. Tem muita coisa errada nisso aí tudo. Eu errei num monte de coisa disso. Então, veja, eu sou uma pessoa que não adianta vocês falarem. Eu tenho meus erros, eu sei o que é, está registrado. Fato é fato, eu não vou discutir com os fatos. Agora, se eu sou assim, com um pouquinho de consciência que eu tenho, pensa bem aqueles que são totalmente inconscientes. Então, a boa parte deles não tem infarto, não tem acidente. Você está entendendo? Não tem câncer, assim, de aviso. Não tem nada disso. Mas, em compensação, também não faz nada. Sim. Eu tive isso tudo, mas estou fazendo alguma coisa. Aí é que é a minha diferença. Então, não olhe os meus erros só. Olha pelo menos um pouquinho, 1% de algum acerto que eu fiz, porque senão eu não teria chegado aqui. Você está começando a entender, então, o que é o processo da energia e o problema dos fenômenos e tudo isso? Acidente, doença? Energia, fenômeno, acidente, doença. Pensa nesse polinômio. Sim. Você vai começar a entender. Tá certo. Obrigado. Bem, professor. Tudo bem aí, André? Tudo já é. Até você falou sobre o acidente, que é um tema, né, que eu pesquiso, né, que dentro daquela acidentologia. Isso, dentro da autossegurança, né? Sim. E aí, uma das variáveis, né, que a gente percebe, que até um defeito do estado vibracional, seria a profilaxia desses acidentes. Teve um episódio, né, que aconteceu comigo na infância, que eu estava correndo perto de uma piscina, né, na beira da piscina, e eu escorreguei e de repente eu fui parar no meio da piscina, né, ela era arredondada, eu fui parar no meio, né, caí de costas no meio da piscina. E aquilo que me chamou na atenção na hora, mesmo eu deveria ter uns 11 anos, é que na velocidade que eu estava, a minha queda era para bater na quina da piscina. E eu fui lançado ao meio e era razoável o tamanho dela. E isso foi uma coisa que me inculcou por muito tempo, né? Eu imaginei que poderia ser uma macro-PK positiva. Eu já te mostrei o caso do meu óculos. Eu lembro. É isso. Isso é assistência. E aí, devido a A mais B, até uma vez você falou sobre o processo de acidentes, a questão da distração, né? Até uma vez você comentou uma técnica de ver nas mãos quantas cicatrizes, né, a pessoa tem. Tem que olhar. Aí eu contei que eu tinha bastante. Tinha bastante, Tá vendo Indiana Jones? Por Indiana Jones fazendo a sua meia-culpa. E Marvin falou que o filme é muito bobo. Marvin falou, eu não sei, ele viu, ele não está aqui, ele saiu. Inclusive, querendo ou não, esses fatos acabaram norteando para até eu estudar, né, me interessar sobre segurança e isso é um dos temas que eu levo a sério, né, bem a sério. Até eu já escrevi sobre bioenergias na prevenção de acidentes, procuro, é um das temáticas. Seu estudo de segurança é muito importante aí no caso, muito sério. Agora, o que você tem de dica para a gente explorar sobre esse efeito do estado vibracional nessa área de profilaxia? Por quê? Porque eu lembro que você já comentou também sobre aquela questão dos pedágios
E a questão também, nós temos uma rotina que a gente tem toda uma logística que a gente tem que trabalhar, além do estado vibracional, para a gente ter sucesso, né, nesse processo de prevenção. O caso todo é o seguinte, tudo na vida tem convergência. Então você tem que ter um locus, que é aquele megafoco, que é o pontual, aonde você tem que colocar seu raio laser e todas as suas intenções, todos os seus esforços. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer a confluência para aquilo. Então você faz uma imersão, entende? Vamos dizer assim, tem que absorver e monopolizar aquela ideia para aquilo ser o seu mater pensando. Com isso, então, você amplia demais, muito mais, as suas defesas. Defesas orgânicas, defesas da imunologia, defesas energéticas, defesas físicas, extrafísicas, tudo aumenta. Se há uma confluência. Essa confluência significa imersão, a fundamentação, o embasamento, entende? Então, é o que você está fazendo. O estudo, por exemplo, que você faz de segurança está bem dentro desse processo. É por aí. Agora, eu percebo dentro do teu exemplo, né, de detalhismo, você se preocupa no que você come, no ar que você respira? Não, eu me preocupo com o movimento da folha. Está entendendo? Entendi. Eu olho tudo. Mas veja bem, eu não me desgasto, eu não coloco uma coisa secundária como sendo principal. E outra coisa, eu estou sempre assim, ó, eu não paro. Há uma dinâmica nos meus processos. Vocês já viram, por exemplo, que eu estou sempre falando de outras coisas, falo as coisas, repito uma opção de coisa do passado, um monte de coisa, mas estou sempre falando alguma coisa nova. Trago verbetes novos. Então aí vem a Gisele e fala assim, não pode trazer para domingo? Vocês viram? Então, você está entendendo isso? Sim. Então há uma dinâmica nesse processo. Eu não paro nunca. Agora, Está entendendo? qual que é a técnica que você usa para, de repente, aquilo chamar atenção e você dar um ar de relevância dentro desse... A hora que eu vejo que houve uma confluência também dentro da ideia. O que aconteceu? Olha esse caso que eu falei dos extraterrestres aqui. Sim. Eu sabia e falo há mais de 50 anos sobre esse processo, que nada na Terra é novo. Só tem uma coisa nova, que é a neologística. O mais tudo já repetiu, já houve, já tem precedente em outros planetas. Uhum. Você está entendendo? Então, na hora que tem uma medida extraterrestre nisso, na hora que vai mudar esse planeta, né, já está no ponto, já está na hora, está maduro. É o diagnóstico. Você está entendendo? Aí muda. Então, isso, por exemplo, eu sabia, mas eu não tinha tocado nisso. Eu nunca falei nisso assim, uma página inteira, em lugar nenhum. Mas sempre falei muito nisso. Agora vem os extraterrestres assim, olha, está na hora, tem que mexer, esse povo está chamando a atenção, tem que mexer. Aí o enumerador falou, não, é isso mesmo. Agora, eu já fiz uma listagem das coisas, o que é que pode ocorrer nisso, como é que é. Agora, logo em seguida, apareceu uma outra coisa, que é o ser e estar, que é mais ou menos a mesma coisa aí, que tem relação. Eu também sempre falei nisso, mas nunca relacionei o ser e estar. Eu, por exemplo, presta atenção, tem 22 itens que eu já coloquei lá. Eu, por exemplo, eu sou um aluno permanente, dentro do autodidatismo. Eu sou. Agora veja, eu estou como professor desse negócio, dessa tertúlia aqui. Isso é temporário. Agora, eu como aluno, eu sou permanente, isso é para sempre. Vocês estão entendendo o que é o ser e o estar? Agora, eu tenho 22 desses. No Brasil tinha um cara que falou, não, eu não sou ministro, eu estou ministro. Porque o ministro é temporário, é efêmero. Entende? Logo depois ele foi embora, deram um chute nele. Você está entendendo, então? Isso também tem relação com esse processo. Se você for olhar, pensa que você vai ver as conexões. Agora, existe alguma coisa que chama atenção no sentido de algo que a gente não gosta de mexer? Por exemplo, né? Dentro do processo de profilaxia mesmo, fala assim, não, tem alguma coisa que de repente não me apetece.
Talvez isso é um sinal para ir atrás dessa... É um sinal para você ir atrás quando você estiver... O processo mesmo, entende, de interesse, de preferência, de favoritismo perante as coisas do mundo, tudo é infantil ainda. Então isso aí é um problema. E médio tem muitos desses. Tem um monte de médio no Brasil, de efeito físico desse que tinha ectoplasmia, que morreram com acidente. Entende? Tem um em São Paulo que ele confiava em tudo por causa da energia. Então ele atravessava a rua sem olhar os carros. Um carro passou em cima dele. Teve um outro que tinha confiança demais, mas era acelerado. Eu falei assim, você não pode estar correndo. E ele dirigia carro, correu demais nas curvas, acabou batendo, morreu. Tem um outro que também morreu com acidente. Isso em pouco tempo, algumas décadas no Brasil, foram vários médicos que morreram assim, por causa de efeito físico. Tudo imaturos. Eles não tinham ideia do processo de mental soma no meio. E a maioria dos médicos são assim. Se a pessoa tivesse, ou se ela se cuidar muito do mental soma, ela não fica na religião. Ela vai para a experiência, ela vai fazer pesquisa. Religião não faz pesquisa. Professor, você pode falar um pouco mais sobre essa questão de a pessoa pode ter bastante energia, mas ela não chega a ser ectoplástica, que a questão da ectoplasmia envolve outras coisas que o senhor falou ali, do energossoma, psicossoma e o mental soma, né? Como que isso ocorre? O que determina? A primeira coisa é a seguinte, quando a pessoa ela se sai bem com a ectoplasmia, é porque ela já dominou a maior parte da movimentação de energia em todos os campos, é a maioria dos fenômenos que ocorrem frequentemente. Sem isso, ela não chega lá. A ectoplasmia é a última coisa que tem, para dominar, entendeu? Por quê? Você faz estado vibracional, uma coisa que está em circuito fechado dentro de você. Você estende, vai a sua energia, mas ainda não tem uma manifestação assim, arrasa quarteirão. Agora, com a ectoplasmia é diferente. Você já faz o efeito, já cria fenômeno. Então, veja, tanto o amparador como também o assediador, se você deixar, ele vai usar a sua energia. Então, veja o perigo que é isso. Agora, não é o perigo, o processo é a competência que precisa, que se exige. Sim, qualificar, né? É necessário ter um traquejo com o problema, ter experiência, vivência, precedente, ser veterano no assunto, senão não adianta. Entende? Obrigada. Dona Natália, vamos em frente. Professor, na parafotologia, na segunda linha de embaixo para cima, a limpeza das energias conscienciais gravitantes. A limpeza ela é feita, por exemplo, no normal, no ordinário, se é na cabeça das pessoas, é feita pelo arco voltaico crânio-chacral. Se é, por exemplo, na base intrafísica da pessoa, é aquilo que eu estava falando com o Sérgio. Tem que ir lá trabalhar com as energias, etc. Tal. Se é num ambiente, você tem que estar lá e percorrer aquele ambiente, e trabalhar no ambiente e ver onde é que tem os fulcros de energia mais negativa e limpar aquilo. Sempre para fora ou pode ser também seja, trabalhado com uno mesmo? Não, é a pessoa que trabalha, mas exteriorizando. Entendi. Todo lado. Você é, na verdade, um redemoinho. Sabe o que é redemoinho? Sim. Ser um furacão de energia, se você quiser. Depende de você. Entende? O que faz que uma pessoa tenha mais energia do que outra? Experiência, vivência, viveu mais com essas coisas, pensou mais no assunto, fez reflexão, trabalhou com aquilo, assistiu os outros. A coisa mais séria é esse último, assistência aos outros. A assistência faz com que a pessoa já tenha vem de mais... muitas vidas. A pessoa já trabalhou com aquilo. Primeiro as pessoas começam a trabalhar sem saber que estão trabalhando com energia. Tem um monte, por exemplo, de artistas que são médiuns com muita energia. E aquilo ele nem vê. Hoje estão gostando de falar, não, tem muita energia aqui, tem muita energia, mas ainda não sabem o que é isso direito, não. Entendeu? Precisa saber como é que funciona, de que modo que é. Não é só falar em Feng Shui e outras coisas mais, isso aí é pouco. Isso é muito superficial. Não adianta falar, por exemplo, o processo da amolagem elétrica, a pirâmide. Isso tudo funciona, mas não é isso.
falar, por exemplo, o direcionamento, o processo, por exemplo, assim, dos objetos. Tem que saber as 40 manobras de energia bem. Que energia que é essa? De onde ela vem? Ela é sua? Ela é contínua ou ela é alternante? Qual a direção que ela tem? Qual o propósito disso? Qual o conteúdo desse fenômeno? Por que está ocorrendo isso comigo? Tudo isso são coisas. Tem 40 perguntas igual a essa que você pode fazer. Qual o ritmo da energia? Essas 40 perguntas são... Estão lá no Projeciologia. Vai lá e pega e vai examinar. Lá tem 39. E tem mais uma, que é o banho de energia, que eu não preciso te falar, porque esse é só no fim mesmo. Se a pessoa não estudar os 39, não dá adianta falar em banho de energia. A pessoa não vai ter. Mais uma coisa. Qual é a relação, ou quais são as diferenças entre o EV na primeira de soma e o EV na segunda de soma? Ou como são as relações? Olha, isso tudo pode ajudar, né? Se a pessoa precisa disso, né? Na segunda de soma, se ela é boa, ela não vai precisar muito disso, que ela pode ter um comitê de recepção. E o que se faz? O que faz esse comitê? Eles estão esperando a pessoa. Se ela é boa, é um comitê de amigos e amparadores. Se ela é ruim, é dos assediadores e mega assediadores. Enfim, ela está com a família dela. Entende? Então a segunda sempre tem um comitê de recepção. Tá certo? Sr. Valdo, no caso de um indivíduo que tem facilidade para assimilar, tipo, ele assimila instantaneamente, mas mais dificuldade para desassimilar, é só uma questão mais de treino ou tem outro aspecto que tem que ser observado? O indivíduo faz assimilação instantânea, mas aí ele tem, por exemplo, dificuldade para fazer a desassimilação. Isso é só uma questão de falta de treino para desassimilar ou tem algum outro aspecto? Não é só falta de treino, é falta de cabeça, né? Falta de dar prioridade para o assunto. É uma pessoa que começou a estudar e não concluiu. Ela ficou pela metade. Agora veja, quase sempre as pessoas que exteriorizam energia e que não sabem ver o retorno são autocratas e totalitaristas. Elas dominam as pessoas através de manipulação. Isso é uma das partes piores que tem na vida humana. Entende? Quase sempre é o líder que vira ditador, por exemplo, o autocrata, o prepotente. Entende? Então isso aí tem que ser trabalhado. Agora, essas pessoas, é lógico que elas recebem a energia negativa de volta. Então elas se envolvem cada vez mais. Aquilo nunca melhora. Você jamais vai encontrar uma ditadura que acaba bem. Sempre ficou muito rastro negativo no assunto todo. Você entendeu, né, esse nível, né? Ok. Agora, vamos agir, vamos trabalhar. O processo tudo é esse. Quanto mais você entender, se cientificar, ficar atilada com o processo de energia consciencial, melhor para nós todos. Isso é uma regra, sem exceção, para todo mundo. Pensa nisso. Isso aí é aquele cara lá do Rio, fala assim, não, Valdo, eu agora durante 5 meses só vou pensar em energia dia e noite. Mas ele falou que podia fazer isso. Eu não sei depois o que deu. Entende? Em parte é isso mesmo. Agora, nós não podemos ficar fanáticos com o processo da energia. A maioria fica fanática com medo da energia. Então chega e começa falando, não estou sentindo as energias aqui, que está alterada. Então, às vezes isso é um processo de manipulação. Eu falo toda hora sobre negócio de energia com vocês, não sou assim, né? Pois é. Que a pessoa que faz isso, ela está manipulando. Uma pessoa que começa a apelar sempre para o processo extrafísico, isso é manipulação assediadora. A gente tem que desconfiar de todas as pessoas, inclusive na CCCI, quando aparece. Tem que ver. Entende? Você acabou de conhecer uma pessoa, e você vê que ela falou nessas coisas, depois você vai ver que ela sempre fala naquilo de todo lado. Tem outros também que desconfiam, você tem que abrir o olho. E isso é problema de manipulação. Estão usando o problema. Quase sempre você não pode confiar, que às vezes não é correto.
Agora, você não pode, você tem que seguir o princípio da descrença e ver se ela funciona mesmo. Ver se aquilo é real que ela falou. Entende? Então, abrir o jogo, não esconder nada, pedra sobre pedra. Agora, ó, isso deve dar pelo menos 1 ano de trabalho. Eu não acho, por exemplo, que 2 pessoas se entendem em 6 meses bem, não. Alguns sim, mas muito mais raro. A maioria precisa de mais tempo. E outra coisa, eu também não acho que 2 pessoas se entendam no mesmo lugar o tempo todo, não. 1 ano precisa de mudar de ambiente, mudar de coisas para a pessoa se entender. Ela tem que ter reação de fora. A viagem, por exemplo, às vezes é muito importante num casal novo. Por isso que lua de mel é um negócio muito inteligente. Lua de mel, quase sempre é uma lua de mel que a pessoa viaja, não é isso? A técnica não é essa? Isso é muito inteligente. Tem que mudar o ambiente, tem que fazer umas coisas para a pessoa, para haver uma renovação com reciclagem mais profunda. A pessoa romper os vínculos. Porque o corpo só e sexo só não resolve, não. Não resolve nada, não é por aí. A consciência não tem sexo. Então, as pessoas que casam pelo sexo, a consciência foi colocada de fora. Como é que fica? Isso aí não dá. Um vai para um lado, outro vai para o outro. É aquilo que eles contavam lá no Centro Redentor. Então, fizeram um desenho, o casal dormindo, o homem e a mulher. O homem saía do corpo para a esquerda, a mulher saía para a direita. Cada um para um lado. Quer dizer, fora do corpo eles não se encontravam. Então, já viu como é que era na vida comum, na vigília física. Sem convergência. Entende? Então, você entendeu, né? Diálogo e desinibição. Confia em você. Ao meu dedo do seu nariz. De novo? Tá bom? Ok. Vamos em frente. Boa tarde, senhores. Você viu essa? Ele parece ser candidato, não parece? E outra coisa, você já viu que ele está vindo com a roupa toda assim, tipo operário, tá querendo fazer média. O negócio está impressionante ele ali. Outra coisa, ele parece estar até mais magro, ultimamente. Está mais magro, né? Fazendo exercício. Professor, na página 61 ali, no Efeitos, item 7, Evoluciologia, né, o senhor comenta que a saída intencional e breve da condição primária do porão consciencial. No caso, então, das crianças, o senhor já comentou a questão de ensinar o EV para a criança. A idade desse ensinamento e também a interação obrigatória dos pais. Sem os pais estarem interagindo, haveria algum problema? A idade... Não. Você vai trabalhar com qualquer criança, precisa colocar o pai ou o responsável, a mãe responsável pelo assunto. Nunca você deve trabalhar com energia isolado, sem esse povo saber. O ideal é até fazer uma declaração, uma coisa assinada. Mexer com pessoa menor é um problema. Agora, o que se passa? Porão consciencial, não adianta explicar muito para a criança quando ela é pequena. Agora, tem que esperar passar a doença. É na convalescência que isso melhora. Qual que é a doença? A doença da juventude, a doença da mocidade. É uma questão de tempo. Agora lá, depois dos 21, etc. tal, dos 26, a pessoa já amadureceu. Ela vai começar a entender o que é o porão consciencial mais sério. Antes disso, eu acho difícil. Com a interação dos pais, então, não haveria uma idade crítica, quando ela consegue entender... Não, o ideal é, dos 3 aos 5 anos, já começar a fazer os inputs, alimentar a criança. Agora, nos 7 anos, no máximo, já deve começar a mexer com as energias. Dependendo da criança, pode ser até antes. Isso funciona. Agora, ó, eu não sou favorável àquele rigor radical e extremo da psicologia que fala que não deve tirar nenhum processo da infantilidade da criança, porque senão é inculcação. Mais tarde aquilo pode vir pior. Eu não acho. Tem criança que não precisa disso. Tem criança que é mais madura do que os adultos da família dela. O outro efeito... Então, há as exceções. Há exceções. Sabe como é que é? Então, vamos devagar com isso. Então, o efeito imediato, além de sair do porão, é essa questão da maturidade. A maturidade, senão não adianta. Não adianta também falar com o porão sobre isso. Às vezes,
Se você vê que é um caso fora de série, a pessoa vai entender, tudo bem. Mas, em regra, não é assim. Tem que esperar uma certa maturidade, a pessoa sair da doença da juventude, que é a falta de maturidade, a inexperiência, a imaturidade. Também o senhor comentou sobre jogar energia para aprimorar a clarividência. Esse processo não é só para aprimorar a clarividência, é todo fenômeno parapsíquico. É tudo. Sem energia não adianta nada. A pessoa não chega lá nunca. Não adianta só ler o que eu escrevi no Projeciologia. Se a pessoa não trabalhar com energia, na parte prática ela vai escorregar. Então, além de exteriorizar pelo frontochakra, você pode exteriorizar pelo holochakra Com o inteiro. passar do tempo, você vai fazer a sua vontade, já manda a sua psicosfera, a energosfera que vai funcionar. Entendeu? De certa forma, não é só isso. Você é tudo. Você é isso tudo. Você joga energia e absorve, de certa forma, para poder criar esse A absorção era inevitável, porque tudo que você vai tem volta. Tudo que segue, reaparece. Não precisa ter medo que isso é inevitável. Aquilo que você procura, você acha, porque tem o retorno. O retorno, às vezes, pode ser o negativo, que chama revertério. Retorno é quando eu falo que o negócio é positivo, sadio. Agora, o revertério é quando é patológico, é doentio. Tudo que você julgou, ou você tem retorno ou tem revertério. O que você teve? Então, o efeito direto do jogar energia, além de criar um acoplamento maior com o processo intra e extrafísico que está naquele processo, naquela questão, ele limpa também o ambiente? Vai limpar tudo, depende de você, né? Se a sua energia é limpa, se ela não é belicosa, depende das... Pois é. Tem que ser suave, ponderada, equilibrada, que aconteça o melhor para todos. É aí. A questão do EV. Muitas vezes a pessoa não cuida adequadamente do soma, do próprio corpo físico, e quer dominar o EV, né? Não vai dominar nunca 100%. Porque o EV vai começar a mostrar todas as coisas que estão erradas no corpo da pessoa. Se ela não tomar conta, como é que o EV vai desenvolver? É uma coisa totalmente antagônica, contraditória. Não dá. Não é possível. Se o soma está no comando mais direto dela... Que a hora que você mexe no EV, algum lugar que esteja defasado, você vai sentir na hora. Se você faz isso o tempo todo e não toma providência, você está estacionário. Não houve desenvolvimento de nada. Tá certo? Mas então, Camille, vamos em frente. Na parafatologia, na penúltima linha, queria entender um pouco mais o mental soma superaquecido pelo EV. Já foi? Nós já falamos, mas a gente pode voltar a falar, isso não quer dizer nada não. O problema é o seguinte, tudo que você mexe na sua vida tem que ter a intenção. Agora, dentre todas as ferramentas, instrumentos que você dispõe nessa vida, como consciência, o mais importante é a energia. Por isso que a gente fala que no cosmos existem duas realidades, consciência e energia. A energia é a ferramenta da consciência. A energia não tem consciência. A energia não pensa por si. Ela não age isoladamente, por si mesma. Então tem que ter a consciência. Agora, isso é tudo. Se é tudo, começa pelas ideias, tá certo? Que é a coisa mais importante, é o top da situação, é o mental soma. Então, se a pessoa, com a vontade dela, não cuida das energias, é porque ela é burralda, burrilda e borroide. Ela ainda não tem autoconsciência da inteligência evolutiva. Ela não sabe o que está ocorrendo. Então, veja, a hora que ela começa a mexer com a energia, ela sabe que aquilo é muito importante para ajudar. Até uma nova ideia, uma leitura que ela vai fazer, alguma redação que ela vai desenvolver, alguma coisa nesse sentido, uma criatividade qualquer. A energia vai ajudar demais. Se ela tem bloqueio na cabeça, então aí é que vai ajudar totalmente. Porque se ela mexer com EV, ela vai começar a limpar. Aquilo fica enxaguado, limpinho.
A situação é outra para pensar, para pensionizar. Modo que vocês vejam. Aí o que a gente vai falar para a pessoa? Quando a gente pode, eu falo assim, me conta, você querendo, a gente vai dar um jeito de te ajudar para você mudar a geopolítica. Aí ele fala, o que é isso? Nós temos que mudar de lugar, de residência, ir para um lugar que não seja tão ruim, né? Porque senão, como é que é? Uhum. Se você vai lá no faroeste e você quer praticar a TENEP, você tem que ter praticado a TENEP muito tempo antes para chegar por cima. Agora, se começar lá, não é bom, né? É bom ir para outra costa, outro lugar, sair do faroeste. De modo que bagulho é um problema. Agora, há casos muito interessantes. Eu já tive muitos casos desses. Um monte. Que eu falo as coisas. Não, você tem que limpar, que o seu processo lá não está bom, não. A sua base intrafísica está poluída, lá está cheio de bagulho, deve ter coisa. Aí eles vão, vai o homem, vai a mulher, e eu falando com os dois. E eles limpam tudo, vem tudo satisfeito. Limpamos tudo. Aí eu sinto aquele negócio assim, não limpar. Nós limpamos tudo, pedimos até a dona fulana, ela examinou para ver tudo que tinha. Nós reduzimos até as gavetas que tem dentro do quarto. Não tem mais nada. Assim, não tem. Tem. Vocês vão lá, derruba tudo quanto é imóvel que tem lá, móvel. Tem um armário. Vocês vão olhar o que está atrás desse armário. Foram olhar, tinha uma espada ninja. Atrás do armário. Não estou brincando. Esse caso eu já vi um monte deles. Mas esse aí foi o máximo. Uma espada ninja. Estava atrás, que o cara guardou, porque ficou com medo de apresentar aquilo. Então o armário. Você sabe que tem uns armários, às vezes, que tem uns negócios que dão para colocar, porque tem um espaço entre o fundo dele e a parede. Lá então tinha de pendurado uma espada ninja. Aí ele falou assim, ó, eu acho que agora está tudo limpo. Falei assim, ó, eu espero. Vamos ver. Até a próxima semana. A gente tem que queimar as coisas, jogar fora, doar, como é que faz? É o ideal. Agora, nunca, sempre lembrando que aquilo que não presta para você, não presta para ninguém. Então, olha bem. Agora, uma coisa, jogar no mar, você vai poluir o mar. Então, o negócio de enterramento ainda é uma boa coisa. Outra coisa é a cremação. Então, bagulho é igual ao corpo, cadáver. Melhor Está queimar, entendendo? então. Ou enterra ou queima. Geralmente é uma boa. Agora, não tem jeito de aproveitar a célula-tronco, tá certo? Ok. Nem nenhum processo de doação de órgão. Bagulho não tem doação de órgão, tá certo? Mas, mas é tão bonitinho, olha essas pedras que tem aqui. Olha a filigrana do coach, da capa desse punhal. Se é o cara para mim, fala assim, ó, ainda tem que passar por essa, eu. Tudo isso existe. Entendeu? Precisa ter cuidado. Qual a relação entre Olorgasmo e Cipriene? Tem alguma relação? Pode ter, porque Cipriene, tanto uma coisa quanto a outra, influi, né? O Olorgasmo pode influir no Cipriene, e o Cipriene, muito mais, pode influir na predisposição para o Olorgasmo. Entende? Porque é um processo de abertura de energia, né? Tudo é processo energético. O casal deve fazer EV durante a relação sexual, depois, como é que funciona antes também? Olha, quando o negócio está bravo, até durante. Antes, durante, depois e olha lá. Se o negócio é bravo. Se existe, se tem goteira, se tem boi na linha, se tem uma pedra no caminho, como diria o caso do Monte de Andrade. Você está entendendo como é que é? Sempre é bom fazer o prognóstico, o diagnóstico, a terapia, o prognóstico depois, tudo que tem. E uma fase também de convalescência, né, para ver o que vai acontecer. Vai limpando, né? Nunca deve sair disso com ressaca energética, nenhum nem outro. Se tem é porque tem boi na linha. Abre o olho nisso. Uma outra coisa, tem uma pessoa que, igual eu,
que mantém processo, às vezes, de computação ou uma televisão no quarto, para certas coisas. Então falou para mim que não tinha bagulho energético nenhum. Aí eu falei assim, eu estou sentindo que tem programa ou arquivo no seu computador que tem lá, que tem coisa que não presta. Você sabe que a pessoa tinha mesmo, tinha um arquivo enorme de besteira. Estava no quarto. Então, a sutileza disso. Entendeu? Uma outra coisa. Tem pessoas, por exemplo, fora do Brasil, devido ao problema do inverno, que é superior a esse nosso, que tem lareira, tem aqueles negócios. Na lareira tem umas coisas que parecem arma. Uhum. Eu já vi um caso que eu cheguei para a pessoa e falei assim, lá no quarto tem um negócio que parece uma arma. Eu não sei se é atiçador de lareira ou o que é aquilo. E eles foram olhar, tinha mesmo. E aquilo já estava lá há muito tempo, que é desses casos antigos, aqueles negócios todos com lareira. E aquilo era para defesa mesmo, não era para atiçar a lareira, não. Entendeu? Isso tudo já aconteceu comigo, já vi o negócio. Então, agora com energia acabou. Com energia, se você domina bem, você vira um Sherlock Holmes. E outra coisa, com energia, perante o processo da psicometria, você vira um Champollion. Você está entendendo? Todo esse processo de desassédio, vamos dizer assim, processo de prospecção, você pega tudo. Com energia, você sabe onde é que teve processo, por exemplo, de assédio, crime, diabo, tudo com isso. Tudo é ver, a base. Isso tudo já aconteceu comigo. Quando você não consegue localizar, Valdo, eu já entrei num ambiente que energia... O problema é você passar e sensoriar o processo. Você vai sentindo, exterioriza e capta energia para você ver. Você acaba descobrindo. Todas as coisas. Aí você acha o foco. Não é todas as coisas, todos os lugares também. O mais difícil que tem é fazenda. Fazenda devassa muito devido ao processo de verde e vento. Aí não tem. Tempestade. Mas tem certas coisas, as árvores, elas não saem do lugar. Sabia disso, né? Que a árvore não sai do lugar. Por acaso. Então o negócio é muito sério. Através de árvores você fixa as coisas. Eu já descobri um lugar que teve um crime. Ninguém me falou nada. Mas tinha 3 árvores. Entende? Você, aqui aconteceu um crime. Eu senti aqui o negócio. E comecei a ver. Descrevi até a cara de um dos caras. E o sujeito lá falou, não, realmente foi. Prenderam. Ainda tinha um que estava foragido até hoje, que eles não conseguiram encontrar. E está lá o negócio. Fazenda. Última questão, Valdo. Com relação a cipriene e dupla evolutiva. Vamos dizer, a pessoa chega individualmente a cipriene, né? Como é que ela estende isso para a dupla? Como é que ela consegue levar isso? Olha, a questão toda é interação. A interação tem que usar a fórmula DD. Você sabe o que é a fórmula DD? Não. Quem é que sabe? Está vendo? Que deu, o Lost não está aí hoje? Cadê o Lost? Nós, alto nível, você viu? Eu falei, todo mundo repetiu. Estou melhor do que o curso nazial, hein? Tá certo? Mas você entendeu? Fórmula DD. Senão não vai. É a saída. Tem que abrir o jogo. Se 2 pessoas não se entendem, está danado. Um casal íntimo é íntimo intrafisicamente e extrafisicamente. Você entendeu isso? Uhum. Vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer, né? Eu já falei, já dei curso sobre esse assunto. Casal íntimo é a base de tudo. Se não abrir o jogo, como é que é? Se há uma inibição com isso, como é que fica? Diálogo e desinibição. Diálogo. Então, veja, antes de mais nada, toda dupla evolutiva é dialógica. Agora, cadê o William? Que isso aí é da pedagogia, dialogia, você sabe, né? O dialógico. Então, agora, o processo eu sei que é da sua, mas o que interessa é lá, na prática. Você é um teoricão, ele é prático. Filosofia mais teoria, ele lá não, é na prática. Então, é dialógico. Pensa nisso. O EV é daqui e é de qualquer dimensão. É a exteriorização da sua energia.
Agora, primeiro tem que fazer o EV clássico, que é a matriz sua. Você dominar você, saber como é que isso funciona. Agora, como... Não adianta evitar o EV. Na condição... Cedo ou tarde a pessoa vai chegar lá. Na condição de consciência, existe o EV, mas ele difere da consim bastante, o EV da consciência. De consciência para consciência, seja qual for a dimensão, em qualquer situação, ninguém é igual. Não, mas ele difere. Então o EV é a mesma coisa, não vai funcionar do mesmo jeito. Pegando a mesma O pessoa. EV, para você funcionar com um gato, é mais fácil do que funcionar com a pessoa. Cada um tem o seu. Não, né? que eu digo, você pegando uma pessoa individualmente, ela como consciência, existe uma diferença. Não, para você, se você vai trabalhar, é preferível estar fisicamente. Se você está trabalhando diretamente já com o psicossoma. Aí ele é até mais potente, extrafisicamente. Depende de você, né? Mas em tese. Não, em geral. Em tese ele é. Então, ok, obrigado. Dom William. Diretamente daqui para Porto Alegre. Diretamente. Sábado que vem. Estaremos lá. Com Rosa Nader e Rui Bueno. Professor, é bom lembrar, né? Vocês vão roubar a Rosa, né? Aqui da tem que tirar, né? Ficam devendo, hein? Ficam devendo. Ela vai deixar o substituto, você não pode desfalcar o seu posto. Na volta ela disse que vai trabalhar dobrado, então não tem problema. Então tá. Professor, na página 61, lá em efeitos, o professor inicia. O paracérebro se adapta ao soma feminino ou masculino a cada vida intrafísica da consim. Então, dá a entender que o paracérebro tem uma relação direta com esses efeitos também do estado vibracional. Seria esse o objetivo? E qual é essa relação, para entender um pouco melhor? Por que o paracérebro? O paracérebro é a base do seu processo consciencial. É a capital do seu micro-universo. É o paracérebro. O que você acha? Está de acordo? Então acabou. Tudo deriva daí. Agora, na questão da energia, como mexe com o processo da vontade, que é a maior força que você tem, é preciso sair do paracérebro a sua intenção. Qual a sua intenção? O que saiu de lá? É a deliberação que foi dada na matriz do seu micro-universo. É o seu país, seu condado, seu domínio, seu feudo, sua região. Então, como é que faz? Agora, na dinastia da sua consciência tem vontade, intenção, entende? Aí vem uma série de considerações até chegar na determinologia. O critério seu, a definologia, tudo isso aí. É uma opção de coisa. Até você determinar, não vou fazer isso. Aí você deslancha. O EV entra aí. A partir desse raciocínio, se a maior parte de nós tem alguma dificuldade em trabalhar com o estado vibracional, tem problema. As pessoas não pensam. Falta reflexão. O EV exige, antes de mais nada, o PEN do pensênio. No entanto, ele é o N do pensênio. Então, veja, tem que começar lá na ideia, no pensamento, superar o processo da emoção, do sentimento, para chegar na manifestação física ou extrafísica da energia. Isso é o pensando. De modo que ele está em todas. É a figurinha mais difícil que ainda tem, mas vai ser a mais fácil com o passar do tempo. Então, por exemplo, o EV praticamente some nas manifestações do serenão, que já faz um EVzão. A situação dele com a energia é tão ampla que some. Mas está o tempo todo. Ele funciona o tempo todo. Então, como é que faz? Não podemos fugir do EV. E não adianta querer substituir o EV. Não deve usar nenhuma parafernália, nenhuma muleta, nenhuma excrescência de besteira nenhuma. Eu ia perguntar justamente isso. Pois é, não, eu já estou falando, mas porque geralmente essa pergunta, eu escuto essa pergunta faz meio século. Mas eu não posso colocar um pêndulo. Eu gosto tanto de incenso. Eu não posso acender uma velinha. Aí eu falo assim, a vovozinha, assim você não vai ter força na sua vontade. Então não adianta nem apelar para a vovozinha, tem que ser a pessoa que tem que fazer. O problema é dela, a vovozinha não vai ajudar nisso.
O comentário que eu ia fazer é um curso do professor Wagner Alegrete, que ele fala que, projetado, uma Consex apresentou para ele um equipamento, tinha um monte de botão lá, né? Apertava um e fazia EV. Né? Então, aí o que a gente estava vendo, né? Eu justamente perguntei para ele, por que essa máquina não está mais acessível aí, ninguém fala dela, o que acontece, né? E se existe isso mesmo, se o negócio é mais ou menos... Bobagem, desse jeito não existe, não. Isso é impossível. O EV da vontade da pessoa. Agora ele não vai usar. Essa máquina seria o incenso, é o cristal, é a besteira, isso é muleta. Mas O sugestão... negócio, gente, olha, o EV existe por causa do processo de energia. E ele é muito prático, porque mostra que você é a sua vontade. Sem a sua vontade, não é EV. Não adianta apelar para a fernada de muleta que existe, física, extrafísica, qualquer coisa. Isso é besteira. O problema é a sua vontade. Nada substitui a sua vontade. Minha. Pensa nisso. De modo que o resto tudo é literatura. É lirismo, é infantilidade. É apelo burro. Para não falar que é ignorante, se você quiser, apedeuta, obtuso. Tá certo? Então, vamos deixar as obtusidades e pegar o negócio direto. Entendi. Viva o EV. Viva o EV. Professor, para fechar aqui, a questão da Central Extrafísica de Energia, ela é uma comunidade, tem Consex que convivem, que estão lá, que de alguma forma mantém também essa central. Agora, o acesso que a gente começa a ter essa central, tem a ver com algum tipo de, vamos dizer, autorização, contexto, com essas consciências? Tem a ver com o nível de interassistencialidade sua. Seu índice de interassistencialidade. Então é o caso mais de não preocupar com como ter o acesso, mas preocupar em preocupar em assistir os assistidos, os necessitados, os carentes. Tá certo? Os pés de chinelos extrafísicos. Por exemplo, chinelo de dedo. Entende? Vou pensar nela. Obrigado. Dom Eliel, se hoje você está de jaleco, quer dizer que você está trabalhando aí na holoteca, é isso? Isso, no holociclo. No holociclo. Na página 62 existe homeostática, o item 30. Coloca sustentação permanente. Homeostática, sustentação permanente da homeostase do energossoma, a saúde bioenergética. Tá. Agora a questão é o seguinte, eu queria ver em que contexto a homeostase energética ou energossomática, ela entra dentro da homeostase parapsíquica. Ela é a base. Se você não tiver domínio de certa base da energia, nenhum fenômeno parapsíquico vai te ajudar muito. Se ele acontece, você não vai saber o conteúdo dele, você não vai dar importância, às vezes vai passar batido. Você nem viu. Correto. Por isso que eu falo sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Sim. Sempre foi assim. Porque energia vem antes. Qualquer coisa, se vai estudar fenomenologia, tem que estudar primeiro EV. Por que nós fizemos acoplamentário? Por causa disso. É o primeiro laboratório grupal que a gente apresentou. Que é para a pessoa desenvolver um pouco o processo do EV, senão não vai. É o EV, clarividência, são os outros fenômenos, tudo bem depois disso. A sustentação da energia pessoal vai fortalecer, no caso, a homeostase parapsíquica. Você olha aqui, ó, o número 11 é acoplamentologia. Instalação voluntária, quando necessário, do acoplamento áurico-terapêutico. Entendi. A base de tudo. Então, professor, o senhor falou que mais cedo ou mais tarde todo mundo chega no estado vibracional. Mas... e mais cedo ou mais tarde todo mundo começa a falar mais. Eu preciso de você falando aqui, porque eu preciso também de remédio. Ainda bem que é só o remédio, né? O Carvalho Cruz ficou para... Ele entendeu. Ela é uma fera, mas é caladinha, você já viu? Então, um dia desse eu chateei, agora está aparecendo aqui. Não, eu quero... Tertúlia.
Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui o efeito do estado vibracional, da energossomatologia, que é a consequência homeostática da condição técnica de dinamização máxima das energias do holochakra ou energossoma, por meio da impulsão da vontade e da parametodologia específica, a fim de manter a paraprofilaxia na vivência cosmoética e evolutiva da consciência. Os efeitos instantâneos do EV, os efeitos benéficos ulteriores ao EV, os banhos energéticos, as 40 manobras fundamentais com as ECs, a catarse energética, a abertura do caminho evolutivo, a desamarração energética, o perdurarismo evolutivo de quem não pratica o EV, a mobilização básica de energias, as ECs antipáticas, a soltura energossomática, a catálise da força presencial pelo EV, o mental soma superaquecido pelo EV. Agora, a limpeza das ECs gravitantes, a autovigilância energética ininterrupta, a instalação das práticas da TENEPS pessoal, a instalação do FIEX pessoal. Há toda uma série aqui de logias e tem os efeitos propriamente ditos, tem um total aqui de 30 efeitos sadios do EV gerados pela impulsão da vontade inquebrantável de qualquer consciência motivada. Na condição de chave mestra do equilíbrio da consciência nesta dimensão, é impraticável calcular acuradamente a abrangência multidimensional dos efeitos sadios do EV. Você já percebe de modo racional, convicto, os efeitos benéficos do EV? Quais as vantagens do EV para você? Quero dizer que aqui na efeitologia está faltando ali os efeitos fisiológicos óbvios do EV, a consciência está faltando do EV. Até agora que a gente viu foi só isso. Tem 44 logias e tem 3 máximas. Vamos ver se a Rosa vai trabalhar aí. Um que você pode aumentar é efeitologia, que faltam só 2, esse aí é fácil, não é isso? Agora, eu aproveitando aqui que não tem ninguém ainda aqui na arena, eu quero dizer para vocês que em Porto Alegre, agora no fim de semana, próximo, dia 7 e 8, sábado e domingo, vai haver o curso de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. É os professores Rui Bueno, Rosa Nader, William Klein. Aprenda a estudar os verbetes da Enciclopédia. São 64 verbetes selecionados. Um verbete inédito especial para o curso, Princípio Coloquial. Interação com tertúlia online. Resultado financeiro para a construção do tertuliário. Isso é uma realização da Reaprendência com apoio do IIPC. Agora, ó, alô, alô, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. Chamando Foz. Observe bem, sábado próximo começa esse curso. Vê se vocês ajudam a gente aí com o tertuliário. Não é gaúcho, mas está cheio de gaúcho aqui. Falou no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente tem que falar na gauchada. De modo que aqui eu estou cheio. Outra coisa, quem trabalha comigo diretamente é um gaúcho. Tá certo? Lá. Então, a família gaúcha aqui é enorme. Lembre-se disso. E outra coisa, o Adélio está ali de um lado rindo. E ele é um representante oficial de vocês. De modo que queremos ver gaúchos, sábado próximo,
nesse curso em Porto Alegre. Eu vou acompanhar esse curso à distância, devido ao processo aqui nosso, da tertúlia. Eu quero dizer também para vocês que eu estou aqui com o primeiro inventário da Unicim, 2004, 2008. É um livro impressionante, o que tem nele. Tudo quanto é dado da situação, são mais de 100 páginas. O que vocês pensarem do problema da suprainstituição, o problema de ver por cima, o processo da cosmovisão institucional, está nisso aqui. Eu acho que eu queria dar um palpite aí para a turma da Unicim, para arranjar um volume desse para cada IC. Seria bom eles darem uma olhadela. E fazer depois uma sabatina, para ver se eles leram. É muito importante que já passou. Eu acho que cada IC devia saber o que se passa na Unicim. Agora, outra coisa. Eu estou aqui também com outro processo impressionante. A inventariologia das pastas do conscienciograma. Do cosmograma. Mas aqui é porque tem o cosmograma é baseado no conscienciograma, vocês sabiam. Por isso que eu sempre falo os dois. Agora, maio de 2008, nós temos aqui total de temas do cosmograma, da cosmoanálise, 1984. Tem 147 cubas. Tem 808 pastas amarelas. Tem 1029 pastas L. Tudo com recorte, tudo com indicação, tudo com material. Outra coisa, não fica pensando que isso é só de jornal, periódico, revista, não. É um monte de material da internet. Eu praticamente quase todo dia remeto um monte de material para isso. 30 mil? Só da internet são quase 30 mil. Tá certo? E olha, é tudo material selecionado. Tem muita coisa que é baseado na elaboração da enciclopédia. De modo que vale a pena vocês pensarem nisso. Agora, já que nós falamos aqui no tertuliário, hoje eu estive lá sozinho, devagar, para ver as energias que estão lá dentro. Realmente, o povo tem razão, está com muita energia lá dentro. Agora, hoje já dá a ideia perfeita. Eu fui lá para o meio para ver como é que eu vou ficar perante vocês. Eu vou ficar acossado. Lá nós vamos ter mais intimidade e aconchego do que aqui. Vai ficar tudo pertinho. É muito pertinho. Eles estão querendo me apertar. Agora, vai valer a pena o processo. Não, aconchego eu já falei, já vai ter mais aconchego mesmo. O negócio é impressionante. Agora eu quero ver como é que vai ficar aquela cúpula, porque o negócio é grande. Eu estou querendo saber como é que vai ser isso. Agora eu quero dizer para vocês que eu já estou colocando o tertuliário como o quarto spot da minha vivência nessa vida. O primeiro é o meu quarto de dormir, onde eu tenho sono. Depois eu tenho o escritório, que são as redações, é onde eu passo um bom tempo. Depois eu tenho o holociclo, que eu venho aí, por dia, no mínimo, são quase 2 horas. Depois eu tertuliário, que vão ser 2h30, no mínimo, né? Depois é o banheiro, por causa do soma. E depois é o refeitório, por causa do gastrosoma. São 6 spots de vivência que eu tenho. O tertuliário agora vai ser o 4. Eu já elegi, já coloquei aqui, porque todo dia eu vou ter que aparecer lá, que é o que acontece aqui. Então isso vai me dar muita força. Outra coisa, eu não vou ter que voltar muito mais nessa sala. Eu vou ficar tudo lá para cima, vai ficar mais fácil. O meu deslocamento aqui diário vai ser mais para o holociclo, né? Diretamente, com a holoteca. Então estudo, eu já estou estudando e fazendo a previsão com os meus prognósticos do que é que não me apetece. Talvez isso é um sinal para ir atrás dessa... É um sinal para você ir atrás quando você estiver gabaritado. Ou seja, quando você estiver com muita força, descansado, depois do terceiro sono,
está tranquilo, aí você pode mexer com isso. Para enfrentar a coisa com mais excesso de gasolina do que você precisa. Você está entendendo? Com excesso. Isso aqui é o ideal, porque assim você supera tudo. Entendi. Aí aquilo que você achava que era um elefante vai virar uma formiga. Vai desaparecer a grandeza negativa do processo para você. Entende? Sim. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou assim, tranquilão demais, você está entendendo? Eu faço assim, não, vamos pegar um negócio bem bravo, eu estou precisando. Aí eu vou enfrentar aquilo. Sim. Agora, uma outra questão que até eu queria comentar, eu andei refletindo bastante, né, sobre uma vez um fato que você falou de poltergeist e tudo mais, e uma seletividade de pessoas para visitar o ambiente de fenômeno. Sim, não, mas não é só isso. Eu faço também, existe um negócio, se você olhar no 700, está lá, qual é o colega de pesquisa que você tem que escolher? Você não pode pegar qualquer pessoa para pesquisar com você. Isso é pior ainda. Olha no 700. Colega de pesquisa. Colega de pesquisa. Quem é que você vai? Você não pode selecionar qualquer um. Entendeu? Agora, na questão do poltergeist, isso aí é terrível. Se você levar uma pessoa lá que é muito emocional, muito ansiosa, muito exagerada dentro do processo, isso é um perigo. Ela, na mesma hora, você vai ter um assediador junto de você, que vai ser o embaixador dos mega assediadores extrafísicos. Aquilo vai poluir, sabotar totalmente o seu trabalho. Você entendeu? Sim. Agora veja, isso é terrível, né? A gente fazer essa, vamos dizer, verdadeira discriminação de pessoa. Mas veja, você entra numa escola, não tem a discriminação, não chama vestibular, exame de admissão, é discriminação ou não é? Sim. Tem que ser, não tem? Agora, da mesma coisa o processo, não tem outra saída. Agora, olhando esse processo da assistência, né, porque pelo que dá para perceber até pelos relatos projetivos, você pelo menos topa entrar em qualquer parada, né? Eu jamais tive medo de nada, desde mais ou menos os meus 15 anos. Nunca mais tive medo de nada, e nada, nunca, em parte nenhuma. Agora, eu vou com boa intenção em tudo. Isso parte e outra de uma coisa, atitude. não toco no vespeiro com vara curta nem na onça. Ou seja, tudo meu é pensado. Ou seja, existe um respeito e existe esse acolhimento. Não, e outra coisa, eu respeito os direitos dos outros e vejo que tem gente que tem muita força, mesmo sendo doido. Entendi. Uma pessoa é aquilo que eu falo, com a metralhadora na mão, e ela está municiada. Não adianta querer discutir com ela. Tem que ir devagar com a dor, o negócio não é assim, como é que é? Qualquer coisa pergunta para o Sérgio o que é legítima defesa. Sim. O negócio não é fácil, a gente tem que pensar nisso tudo. Agora, para isso, você tem que julgar energia em tudo que tem. Agora, eu já tive muitos casos que eu saí bem disso. Uma vez eu estava em uma das empresas, entraram os assaltantes. Eu não sabia de nada, eu estava no terceiro andar do prédio nosso, e cheguei no basculante assim, abri que eu senti que tinha alguma coisa. Olhei para um pátio e vi que tinha uma pessoa com um revólver na mão. Ele olhou, me viu na janela e fez assim, vambora, entrou areia, vambora. Os caras foram embora. Eles iam começar a roubar o caixa com toda o negócio, lá de baixo até chegar no terceiro andar. Que energia que foi isso? Nem eu sei até hoje o que aconteceu. Agora o cara me viu, e eu vi também. E ele com o revólver na mão fez assim, vambora, entrou areia. E foi embora, nunca pude esquecer aquilo. Sede nosso, negócio tudo lá, um monte de gente trabalhando. Entendeu? O caixa ficava embaixo, perto do pátio. Pátio de carreta, pátio de veículos, aquele negócio todo. Isso junto no andar terra. Uma outra coisa, eu já contei aqui o caso, que eu estava na rua Vinícius de Moraes, lá de Ipanema. Então, o meu motorista, uma pessoa na frente e eu atrás. Então, assim, eu vou parar aqui na esquina, junto com o Visconde de Pirajá. Então, ele sabia. Então, ele foi devagar, dirigia muito bem. E eu, então, olhei para trás, olhei tudo, estava um outro carro junto,
Eu fui abrir a porta. Na hora que eu comecei a abrir a porta, veio uma motoca e brá! Meu carro, tudo bem. O carro da motoca, a motoca mesmo estragou uma opção de coisa. Aí o motorista olhou lá e falou assim, doutor, eu vou lá falar com o homem, porque o cara tinha quase 2 metros de altura. Eu fui lá, joguei energia no negócio e falei assim, como é que é? Você vai consertar isso aí? Você precisa de auxílio? Como é que é a situação? Eu falei, não, doutor, pode deixar que eu vou resolver tudo. Você me perdoa, mas é que eu tenho que fazer um negócio, que eu vou concorrer para o Sul-Americano de remo, eu tenho que ir para o Botafogo agora, por isso que eu estou com essa pressa. Eu entrei errado. O erro é meu. Acabou. Outra coisa, eu estou com a Graça em Ipanema, pedestre. E eu, então, estou do lado do passeio, a rua de pedestre, todo mundo andando. E eu no passeio aqui. E a Graça do lado de dentro, junto da praia. Nós vamos andando. E eu estava não estava com esse meu chapéu, estava com a boina, sabe? Como se fosse um tipo boné. Então, estou lá andando com a maior tranquilidade, quando vem um menino já, altinho, bate, pega o boné e sai correndo. Aí a Graça fica toda alterada. Mas como é que eu preciso do negócio? O povo todo olha, você não tem nada. Eu tenho outro. Isso aí não tem nada. Mas deixa, o menininho está precisando, coitado. Deixa eu ver lá. Nós vamos andando. Andamos mais ou menos aí, alguns metros, quando aparece um rapaz segurando o outro pela orelha e o menino com o meu boné na mão. Entrega para o doutor, entrega. Ele é meu irmão, ele fez isso, ele está roubando o povo tudo aí, eu preciso dar uma lição para ele, não pode estar roubando as coisas aqui. Aí eu ainda quis dar até o negócio lá, mas em face disso ia acabar com a moral do irmão, né? Então eu falei assim, não, então agradeci os dois, ficou só por isso. Foi embora. Estou só te mostrando, igual esses casos, tem um monte. Você está entendendo? Agora por quê? Por causa da energia. Agora veja, quem é que ia esperar que aquele menino ia trazer o negócio de volta? O povo que estava perto falou, mas não é possível que a gente acabou de ver, isso nunca aconteceu aqui. Agora veja, é energia. Agora, 1 milhão a mesa é esse caso lá da empresa. O negócio não era fácil, que ali o negócio era violento, era uma porção de homem. Agora, o que será que esse cara não viu no pátio? Até hoje eu sou inculcado com isso, que eu não consegui decidir o que era. A gente quis até saber quem era a quadrilha, tudo, mas no Rio, na ocasião, não foi possível. Estava começando só essas quadrilhas grandes no Rio nessa ocasião. Mas o que será que o cara viu que mudou a hora que ele me viu lá em cima? O que será que ele viu? Na minha cara, pelo basculante, lá em cima, no 3º andar, e ele no pátio. E praticamente eles não roubaram nada, não deu tempo. Será que não foi a tua energia, assim, na hora de... Eu não sei o que foi que houve. Agora, veja, eu senti uma coisa, eu estava fazendo despacho dos papéis, com a coisa toda, sabe? Eu levantei porque senti alguma coisa, que precisava de ver o que estava ocorrendo. Não tinha barulho, não tinha nada. Que eles entraram suaves, você sabe, esse povo, né? E lá só tinha uma entrada e uma saída. O prédio, grandão, com vários até o 3º andar, mais grande. E a entrada dentro, você está entendendo? Tipo europeu. Entende? Tipo garagem grande, aquele negócio. Agora, isso aí até hoje eu não sei por quê. Como é que funcionou? Eu só agradeci os amparadores, né? Joguei bastante energia. Na mesma hora eu desci para ver o que é que tinha de prejuízo, como é que era. Não teve nada. Ninguém machucou nem nada. Mas eles já tinham segurado vários dos nossos operários. O chefe do pátio estava preso lá com eles. Então. Eles soltaram, tudo foi embora. Então você olha como é que é o processo. Se você põe energia na frente, as coisas melhoram atrás. Tá certo? É aí que é. Sim. Mas então, Luiz, você estava até sumido, né? Você apareceu com frio. Você está aguentando bem, hein? Obrigado. Mas você está aguentando bem, hein? Obrigado. Mas sumi, mas nós se encontramos muito nas pegadas por aí. Ah, é?
Mas esse assunto de estado vibracional é apaixonante, né? Eu também acho. Eu fui, isso já há vários anos passados, me aconteceu um fato até bastante interessante. No começo foi meio amedrontador, mas foi interessante. Eu estava na rua lá em Curitiba, dois rapazes, num beco que eu estava lá, dois rapazes lá, é esse aí, vamos pegar ele. Mas nessa ocasião eu já tinha tido umas noções de encapsulamento e falei, vou tentar fazer a técnica de encapsulamento. E comecei a trabalhar com as energias. Os rapazes chegaram perto de mim, é brincadeira, não tem nada, não é nada. Então, foi um negócio que chamou a atenção. Pode ser isso. Eu achei interessante. Às vezes o negócio era seríssimo. Você viu se algum estava armado? Não deu para ver. Porque às vezes eles escondem, né? A arma quase sempre eles põem no traseiro e põem a camisa por cima. Eu não sei se de fato era brincadeira, mas o fato é que se era uma brincadeira, meio de mau gosto, né? Porque, bom, mas eu venho já estudando estado vibracional há tempo, já que eu venho sempre trabalhando com estado vibracional. Eu tenho notado bastante diferença e bastante apoio que tem me acontecido. Agora, ultimamente, eu estou, que você estava falando aqui de Pensene, eu tenho utilizado muito Pensene também, quando, às vezes, eu vou conversar com a Consex, eu uso o Pensene para ajudar a Consex, para poder deixar a Consex mais tranquila, né? Para convidar a Consex para ficar no ambiente onde eu estou, para ir aprendendo alguma coisa que está sendo falado dentro da dinâmica, no caso, né? Então, aquilo vai ajudando as Consex. Então, isso aí, para mim, eu sei que eu sempre trabalhei fazendo estado vibracional para poder, quando eu percebia na minha sinalética, eu sabia que tinha uma Consex junto ali, perto de mim, eu já começava a trabalhar com estado vibracional para espantar a Consex. É por aí. Mas depois eu tentando, fazendo experiência com o Pensene. A pensenização também ajuda, né? O diálogo. E achei que começou a dar resultado. Dá. Só algumas vezes, às vezes, tem coisa que também a gente precisa, como o senhor diz, né? Precisa entrar com canhão e tudo para poder enfrentar. Não. Soltar os cachorros. Tem que soltar. Então, às vezes, só o Pensene, às vezes, no momento não resolve. Mas, para mim, tem resolvido bastante. Bom, o foco do meu assunto é interessante. Eu estou, no momento, muito contente com as coisas que estão acontecendo na minha TENEPS. Como a gente já sabe, que quando as coisas estão muito boas, a gente precisa ficar desconfiado, né? Porque está muito bom demais ver a TENEPS, então eu fico meio desconfiado. Será possível? Será que isso é verdade? As coisas vão caminhando, né? Pois mas... aos acréscimos. Porque eu tive uma época aí bastante complicada, não sei se era o tipo de trabalho que é sempre mais difícil mesmo, mas ultimamente as coisas estão caminhando tão bem. Muito bom. E então eu fico contente. Agora, a sua aura melhorou muito com o tempo, né? Né? Isso tudo é que mostra. Esse aqui é o cartão de visita mais sério. Porque inclusive isso aí está acontecendo no fato que agora eu estou fazendo tratamento no meu olho esquerdo, aí está dando um trabalho danado, né? Então, com tudo isso aí, a minha TENEPS está funcionando bem, que é uma beleza, né? Parabéns, vamos em frente, é por aí. Vamos trabalhar. É isso aí. Então, vivo por aí, com a satisfação de te ver aqui hoje. Ok, obrigado. Muito bom, viu? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que hoje nós temos 15 temas para a eleição, que hoje é domingo. E eu queria trazer para o próximo domingo, a Gisele vai me perdoar, nicho da neo-ideia. Tá certo? Nicho da neo-ideia. Que é para a gente debater o processo, que isso aí pode ajudar muita gente. Temos 3 recados, William, Everaldo e André. Fazer a leitura dos verbetes. Verbetes novos.
intempestividade. Melim, objeto ajustado. Pseudobem, trabalho antelecano. Não, antelucano. Saíram. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Incivilidade. Localização. Operação. Prerrogativa. Primoponente. Referência. Taxologia da segurança. E usabilidade. Alô. Pessoal, lembrar a todos sobre o programa de aceleração da erudição, da reaprendência, as novas turmas do segundo semestre. A pedido de várias pessoas, a gente manteve até hoje o desconto para inscrição. O desconto, no caso do segundo ciclo, é de R$100, vai até hoje. Amanhã já é só de R$50 o desconto, então aproveitem. Quem quiser se inscrever, reservar suas vagas comigo ou com a Glória, que está aqui na frente, tá? Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu gostaria só de fazer o aviso. A gente está precisando de pessoas para colaborar na tertúlia, especificamente no grampeamento dos verbetes. Então, quem tiver disponibilidade e quiser ajudar, pode procurar um dos mantenedores no holociclo, que ele vai passar o material para ser grampeado. Tá ok? Obrigado. Gente, gostaria de convidar que agora, né, às 15 horas, nós vamos falar aqui sobre lixo mesmo, né? Ou seja, sobre a gestão de resíduos sólidos, que tem a ver com uma dificuldade nossa na CCCI e aqui também no CAEC. Então a gente vai estar falando sobre o que é o modelo que a gente está usando e todas as técnicas que estão sendo utilizadas. Contamos com a presença aí do pessoal, é muito importante, 15 horas, tá bom? Pessoal, teve um empate entre 3 verbetes. Intempestividade, 4. Intempestividade, melim, pseudobem e curiosologia. Então a gente vai fazer uma votação entre esses 4 verbetes. Primeiro, quem vota no intempestividade, por favor, levantar a mão. Alguém conta? Não tá aí. Ok, é só um voto por verbete, tá? Melim. Quem gostaria de votar no Melim? Conta lá. Melim. Pseudobem. Mais a Cris foi. Curiosologia.